Graça e paz, queridos, bem-vindos ao nosso encontro semanal. Estamos dando início a um trimestre novo, terceiro trimestre de 2020. E nesse trimestre nós vamos trabalhar um tema novo. Vamos falar sobre os princípios divinos em tempos de crise. O título da nossa primeira lição, a lição de hoje, é Daniel ora por um despertamento. Meu irmão, esse título alegrou demais o meu coração, porque se existe algo que nós estamos precisando nesses dias, é de um despertamento. Só que o despertamento da igreja virá quando a igreja tiver sede de Deus. Avivamento não é autoglorificação. O Senhor derrama chuva sobre os sedentos. O Senhor derrama chuva sobre terra seca, meu irmão. Hoje, infelizmente, muitos correm atrás de sinais, mas avivamento é quando a igreja tem sede de Deus e não de milagres. No avivamento, as pessoas desejam Deus mais do que as bênçãos de Deus. O derramamento do Espírito é para os sedentos. Salmo 42, versículo 1, que diz a palavra do Senhor: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Nós precisamos ser despertados para orar. Como a igreja precisa sentir sede de Deus. Como a igreja precisa sentir saudade de Deus. Como precisamos nos extasiar diante da glória de Deus, meu irmão. Como precisamos sentir deleite na adoração. Enquanto estudava essa lição, me fez lembrar o testemunho de Jonathan Edwards. Ele diz que uma vez cavalgando nas matas pela saúde dele, ele encosta o seu cavalo num lugar retirado, como era hábito ele fazer, para buscar contemplação divina e oração. E ali ele tem uma visão, diz ele, algo extraordinário aconteceu naquele lugar. O lugar foi literalmente, diz ele, inundado pela glória do Filho de Deus. Foi algo maravilhoso, grande, pleno, puro e suave, que fez com que ele sentisse apenas o imensurável amor de Deus dentro dele. Diz que ele sentiu também, naquele momento, o gentil amparo de Deus, como se ele estivesse sendo balançado pelo próprio Deus. Cara, ele fala que aquilo manteve ele a maior parte do tempo no mar de lágrimas. Ele chorava em alta voz. Ele diz, irmão, que ele sentiu uma ardência na alma, um anseio de ser esvaziado e aniquilado. Um desejo de estar sob o pó e ser cheio, único e exclusivamente de Cristo. Isso é despertamento. Me fez lembrar também de um jovem chamado Evan Robert, em Lagoa. Diz que numa reunião de oração que durou uma semana e se espalhou por todo o país, 6 meses foi suficiente para converter 100.000 pessoas. E o que falar também da igreja presbiteriana coreana? Chegou na Coreia em 1887, 28 anos depois chegou no Brasil. Hoje são mais de 10 milhões de membros, muito mais. 23% da população, 75% dos evangélicos. Cara, nós precisamos, irmãos, experimentar essas coisas. E isso só vem através de um despertar. O texto áureo da nossa lição de hoje fala o seguinte: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis.
A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5, versículo 16. Eu separei duas coisas nesse textual importantíssimas. Primeiro, não é plano de Deus que o seu povo esteja só. Os membros do corpo de Cristo devem poder contar uns com os outros para apoio e oração, especialmente quando estão doentes ou ofendidos. Segundo, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, porque a pessoa que está orando é justa. Não que ela esteja livre do pecado, mas ela confessou a Deus os seus pecados e tem consciência, está completamente comprometida com o Senhor, procurando fazer a sua vontade. E é por essa razão que a pessoa justa consegue o que quer em oração, porque o que ela quer é aquilo que Deus quer também. A verdade prática de hoje diz o seguinte, amados: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. O texto bíblico da nossa lição de hoje está em Daniel, capítulo 9, do 1 ao 3, e Esdras, capítulo 1, do 1 ao 5. Daniel diz assim: no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, eram 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração, rogos, jejum, pano de saco e cinza. Esdras 1, do 1 ao 5 diz: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, homens do seu lugar o ajudarão com prata, ouro, e com fazenda, e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Versículo 5. Então se levantarão os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes, os levitas, com todo aquele cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Palavra do Senhor. Nós temos um objetivo geral, que é conscientizar a igreja sobre a necessidade de estudar a palavra e orar em busca de um despertamento proveniente de Deus nesses dias, irmãos, tão trabalhosos. O objetivo específico são três. Primeiro é apresentar os motivos que levaram Daniel a ser despertado para a oração. Segundo objetivo é pontuar a resposta divina às orações de Daniel. E terceiro é destacar o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Pois bem, você sabe, eu também, que os cristãos fiéis, eles brilham como a luz. Mateus 5,15 diz: nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão em casa. Sabemos também que os crentes fiéis, eles resplandecem no meio de uma geração perversa. Paulo, falando aos Filipenses 2, versículo de número 15, ele diz assim, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpável, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre qual resplandeceis como astros no mundo. Por que eu falei tudo isso? Porque assim era Daniel. Quando no ano 606 foi levado cativo para a Babilônia, era Daniel muito jovem, irmãos.
tinha cerca de 15 anos de idade. Ele foi colocado num teste de fidelidade. Com 15 anos, tinha que ter coragem para manter as convicções religiosas em um ambiente hostil. Nessas histórias, Daniel e os seus amigos são confrontados com uma ameaça de severa consequência diante da sua determinação de manter-se fiel às suas crenças. Se eles não cederem, primeiro, seriam rejeitados pela corte real. Ser rejeitado pela corte real não seria um bom negócio. Capítulo 1. Segundo, enfrentariam a fornalha em chamas. Enfrentar a fornalha em chamas também não seria um bom negócio. Capítulo 3. Terceiro, seriam jogados na cova dos leões. E ser jogado na cova dos leões também não é um bom negócio. Capítulo de número 6. Em cada um desses casos, eles escolheram a rota mais difícil, que era manter-se fiel às suas convicções. Cara, o menino tinha 15 anos e o resultado do teste é a manifestação da fidelidade de Deus, porque muitos anos depois, Daniel gozava de elevado conceito no reino babilônico. O primeiro tópico da nossa lição fala que Daniel foi despertado para orar. Irmãos, ao ler o profeta Jeremias, Jeremias 29:10, que diz assim: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Então, diante dessa palavra profética aí, que saiu da boca do profeta Jeremias, Daniel observou que os 70 anos de cativeiro na Babilônia estavam para findar. Todavia, ainda não era possível notar qualquer sinal que alguma coisa estivesse acontecendo na direção de mudança radical. Então, diante desse impasse aí, em saber que está se findando, mas não ver um sinal, a reação de Daniel é orar. Então, diante desse insight do livro de Jeremias, Daniel ele faz uma oração de arrependimento comunitário. Não restou mais o que fazer a Daniel a não ser começar a orar com jejum, cobrindo-se de saco e cinza, em sinal de profunda tristeza. E diz que ele orou com perseverança. Irmãos, o verdadeiro cristão deve sempre perseverar em oração. Há muitos textos bíblicos que destacam a importância de um crente perseverar em suas súplicas diante de Deus, crendo fielmente no cuidado do Pai Celestial. Durante o seu ministério terreno, Jesus Cristo ensinou, que os seus seguidores precisam viver perseverando em oração. Uma dessas lições está registrada na parábola do juiz iníquo. Nessa parábola, Jesus fala sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus usa a figura de uma viúva como um dos principais personagens centrais da sua parábola. A viúva, ela tinha um adversário que de alguma forma estava lhe causando muitos problemas. Jesus não entra ali em detalhes sobre a natureza do problema, mas nós sabemos pelo texto que havia um problema, um dilema a ser resolvido. Naquela época, você vai lembrar disso, muitas viúvas viviam em situações extremamente precárias. Muitas vezes aquelas pobres mulheres ficavam completamente desamparadas após a morte do marido. Não raramente uma viúva precisava se sujeitar a uma condição que servisse para quitar as dívidas da família que o marido falecido não tinha conseguido liquidar.
Por todos esses motivos, as viúvas eram figuras constantes nos tribunais. Quando Jesus comparou a importância da perseverança na oração com a insistência de uma viúva desamparada, ele realmente estava fazendo uso de uma realidade bem conhecida dos seus ouvintes. Jesus torna essa comparação ainda mais profunda ao contrastar o juiz terreno que julgou a causa da viúva e o juiz celestial que julga a causa dos seus filhos. Aí você vê, irmãos, a importância de perseverar em oração. Porque a viúva da parábola de Jesus procurou um juiz da sua cidade para que ele julgasse a sua causa. Mas esse juiz era mau, não queria atender o pedido dela. No entanto, diz o texto, que aquela mulher foi o quê? Perseverante. Ela não desistiu diante da opressão de do seu adversário e nem mesmo diante da recusa do magistrado iníquo. A viúva, ela mostrou tanta resiliência e importunou o juiz de tal forma que no fim ela acabou sendo o quê? Atendida. Em sua narrativa, Jesus faz questão de destacar que a mulher teve seu pedido atendido não por causa da bondade do magistrado, mas por sua importunação. Nesse ponto aí, Jesus destaca a diferença da situação da viúva e da situação do cristão, do caráter do juiz terreno e do caráter do juiz celestial. A viúva não desanimou, mesmo tendo que recorrer a um homem que não temia Deus. Ela perseverou, mesmo nas piores circunstâncias. Meu irmão, ela perseverou, mesmo nas piores circunstâncias. Mas conosco, com os cristãos, meu irmão, ou nós os cristãos, levamos as nossas súplicas não a um homem mau, mas diante de um Deus justo e santo. Isso significa que a perseverança na oração jamais é em vão. Isso porque Deus faz justiça aos seus escolhidos que clamam perseverantes diante dele. Ei, meu irmão, continue clamando, não pare de clamar, não pare de orar. Deus vai te surpreender. Com Daniel foi a mesma coisa, irmãos. Momento difícil, trabalhoso, diante de um dilema. Ele não quer fazer outra coisa senão buscar a face do Senhor. Agora, nós precisamos também lembrar que Daniel vivia uma vida o quê? Consagrada. Isto lhe dava condição de orar. A Bíblia diz o quê? Que a oração dos retos é o seu contentamento. Provérbios 15. E ele, o Senhor, escutará a oração do justo. Provérbios 15, versículo 29. Daniel não se misturou com o paganismo. Tinha chance para fazê-lo. Poderia ter feito. Mas não. Ele vivia conforme a sua consciência, no temor do Senhor. Daniel, amado, é comparado, ou considerado, melhor dizendo, como exemplo, um modelo para os crentes de todos os tempos. Daniel 1,8 diz o quê? E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Meu irmão, estava em curso um processo gradual de assimilação à cultura estrangeira. Os jovens são instruídos aos costumes da Babilônia, receberam nomes babilônicos. Tudo isso é esboçado dentro do absoluto domínio babilônico. E em uma decisão dramática, Daniel emerge dentre os aprendizes israelitas e toma posição em favor
dos valores da comunidade que ele representa. Não mais seria um fantoche passivo nas mãos de um tirano terreno. Daniel toma decisivamente a iniciativa. Ele faz jus ao seu nome e professa, fidelidade a Deus, decidindo, meu amado, não se contaminar com as iguarias do rei. Lembrando que nós estamos falando de um adolescente. Aí nós vemos também o que? A estrutura espiritual de Daniel, que o capacitava para enfrentar verdadeiros combates em oração. Cara, muitos crentes não conseguem servir de ajuda decisiva com as suas orações, porque nunca chegaram a experimentar o que significa combater em oração, o que significa perseverar firmemente em oração. Somente visitam de vez em quando um culto de oração. Daniel, porém, tinha por hábito, meu irmão, diz a palavra, orar 3 vezes ao dia. Daniel 6, versículo 10. Quando sua própria vida, bem como a dos seus amigos e de todos os sábios da Babilônia, estavam em perigo, Daniel fez o quê? Alcançou o livramento e vitória através da oração, meu irmão. Daniel era, portanto, experiente na vida de oração. E aí nós temos um outro ponto que fala que, coincidindo com o período de oração, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. O reino da Babilônia estava em guerra com os medos e persas. O rei da Babilônia era Nabonido. Seu filho Belsazar estava na capital, cidade da Babilônia, do governo. Belsazar organizou uma festa para os seus grandes, diz a palavra. Estando já embriagados, mandou trazer os vasos sagrados que o rei Nabucodonosor havia trazido do templo de Deus em Jerusalém e havia colocado no templo pagão na Babilônia. Ele e todos os seus convidados, diz a palavra, beberam vinho nestes vasos santos. Olha aí Daniel capítulo 5, meu irmão. Aí deu ruim para eles, porque houve naquele momento uma intervenção divina. O rei viu dedos de mãos de homens escreviam na parede do palácio defronte do cartiçal. A alegria se acabou naquele momento, os joelhos do rei tremiam. Sábios e astrólogos não conseguiram interpretar a mensagem escrita na parede, até que mandaram chamar Daniel. Introduzem Daniel na festa, como diz o capítulo 5, e Daniel interpretou o texto na parede. Mene, mene, tekel, farsim, dividido foi o teu reino e deu seus medos e persas. Naquela mesma noite, diz a palavra, foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Aí o segundo tópico da nossa lição fala a resposta, às orações de Daniel. Daniel havia orado, lembrando-se da promessa de Deus registrada pelo profeta Jeremias. Lembra disso? Nós lemos no começo. Vos visitareis e cumprireis a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Jeremias 29:10. Então, com a queda do reino babilônico e com o início do governo do rei Ciro, as coisas evoluíram muito rápido. É isso que eu quero deixar aqui para você, meu irmão. Olha o poder da oração, olha o que a oração é capaz de fazer. Se você continuar orando, mesmo em momentos difíceis, as coisas vão evoluir com uma rapidez tamanha que vai surpreender a todos. Todos vão ficar surpresos em ver o que Deus vai realizar na sua vida. Aí a Bíblia, relata o que realmente aconteceu. Se você foi em Esdras aí, capítulo 1 ao 3, o texto que nós lemos básico,
você vai ver que esta declaração de Ciro está, na verdade, só confirmando, né, o cumprimento da promessa divina dada pelo profeta Jeremias. Tudo foi como diz a palavra, meu irmão. Tudo, muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Foi isso que aconteceu com Daniel. É isso que vai acontecer contigo. O que aconteceu? Primeiro, todos os judeus seriam liberados para voltar a ajudar, né, caso eles quisessem. Segundo, receberiam permissão para reedificar o templo. Terceiro, todas as despesas da construção do templo poderiam ser retiradas dos atributos de além do rio. Quarto, os vasos sagrados deveriam ser entregues aos cuidados de Zorobabel, que foi nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem o quê? Transportados de volta para Jerusalém. Essa era a resposta divina à oração de Daniel. Cara, isso é demais, meu irmão. Ei, não para de orar, não. Continua orando. Deus vai te surpreender e surpreender todos aqueles que estão à sua volta. Aí nós temos também o terceiro tópico, que fala dos resultados de um despertamento proveniente de Deus. Oh, meu amado, o rei Ciro foi despertado em seu espírito. A palavra de Deus diz: despertou o Senhor o espírito do rei Ciro. Talvez, eu não sei, né, mas pelo contato que ele teve com Daniel, é que Ciro veio conhecer a Deus. Talvez até adorou a Deus por causa do contato que teve com Daniel, não sei. Agora eu sei que Ciro teve uma experiência pessoal com Deus no seu coração e passou a compreender as realidades de Deus que antes ele ignorava. Ciro passou a ver Deus como o Senhor dos céus. Êxodo 1, versículo 2. O grande rei Nabucodonosor demorou a aprender esta lição. Se você ler aí Daniel capítulo 4, você vai ver como ele demorou a aprender, Nabucodonosor. O que teve que acontecer com ele para que ele viesse depois exaltar o Senhor? A verdade é que cada despertamento verdadeiro faz com que o homem veja a majestade de Deus, sentindo a sua própria pequenez, o seu pecado e a sua baixeza. Saulo, ele assolava, você lembra disso? Perseguia, fazia e desfazia. Mas quando se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, caiu por terra e apenas pôde perguntar uma coisa: quem és o Senhor? A Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor senão pelo Espírito do próprio Deus. 1 Coríntios 12, versículo 3. Ciro, meu irmão, teve uma experiência com Deus que é santo. Os vasos sagrados, né, que haviam sido roubados do templo de Jerusalém por Nabucodonosor e guardados no templo pagão da Babilônia. Cara, Ciro era agora o responsável por ele, e mesmo sendo esses vasos muito valiosos, ele queria voluntariamente devolvê-los. Olha o que faz a oração de um homem. Assim acontece sempre em cada despertamento verdadeiro. Quando Zaqueu teve um encontro com Jesus, que quis devolver o que havia ganho com usura. Outra coisa, o rei Ciro, ele recebeu bênçãos espirituais. O profeta Isaías, irmãos, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamando-o de ungido do Senhor. Isso nos permite entender que o Espírito deve ter-lhe proporcionado alguma bênção espiritual. Cada despertamento traz bênçãos para o coração do crente. Eu quero concluir a nossa lição, irmãos, dizendo o seguinte: o despertamento da igreja virá quando a igreja começar a sentir de verdade, de fato, sede de Deus. Não é ir ao templo, não é frequentar reuniões, não é
participar de eventos, não é ser líder de um ministério, é quando a igreja tiver sede do Deus vivo. Aí nós vamos experimentar o avivamento, o despertamento que falta antes de se encontrar com Jesus. Que Deus nos ajude, que Deus nos faça homens e faça você, minha irmã, mulher de oração, porque só experimenta isso que Daniel experimentou, aqueles que têm compromisso com a oração. Que Deus te ajude.